Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês estão aqui no canal Hortifanáticos e nós estamos aqui produzindo mais um conteúdo bacana aqui para vocês. Vou falar bem rapidinho sobre questão de rega. O pessoal tem muita dúvida sobre isso e é uma coisa que muita gente peca ou por falta ou por excesso. Então eu estou aqui no período noturno, agora são aproximadamente 8 horas da noite. E estou regando as minhas orquídeas. Grande parte do Brasil ele é muito quente. E as nossas orquídeas, quando elas ficam plantadas em vaso, principalmente se for vaso de plástico, a tendência é que se a gente regar de manhã, o vaso esquente e as raízes de nossas orquídeas esquentem junto. Então fica bem abafadão dentro do vaso, vamos imaginar assim. E esse abafado, esse calor junto com a umidade, ela propicia a formação, né, de colônias de fungos. Os fungos existem já, né, na natureza e nos vasos, no material que está no vaso não vai ser diferente, né? Então quando a gente rega de manhã, se faz uma rega bem abundante, uma rega mais densa e acaba pegando luminosidade, muito sol, esquentando o espaço, o risco da proliferação de fungos, entre eles podridão negra e fusarium, é muito grande, por causa exatamente desse calor que acaba propiciando, né, a fermentação, diria assim, né, do material. Então o material ele esquenta e com isso acaba cozinhando as raízes das orquídeas. Então sempre que você for fazer uma rega no período da manhã, dê assim preferência a fazer uma rega mais superficial, mais assim uma rega de folhas, um pouquinho o substrato, mas nada muito exagerado, porque se você regar demais, a chance de você ter problemas com podridão é muito grande, porque como eu falei, acaba esquentando. Ah, Fernando, mas o meu orquidário é coberto. O meu também é coberto, gente, ó, tem lonas nas laterais, só tem a ventilação aqui, né, pelo sombrite. Porém, mesmo assim, né, mesmo tendo essa cobertura que filtra o sol, acaba esquentando, e esse calor que acaba prejudicando as raízes de nossas orquídeas, tá? Então às vezes as raízes estão bonitinhas, estão se desenvolvendo bem, aí a gente vai lá e dá aquela molhada exagerada, o calor vem, aquece o vaso, principalmente esses de plástico, o material às vezes ali dentro já está entrando em decomposição, e aí com isso acaba tendo o problema de podridão. Então sempre no período da manhã, nos dias mais quentes, dê preferência a fazer uma rega mais controlada. No período noturno, gente, eu rego um pouquinho mais, mas o que eu tenho feito? Isso aqui, gente, foi problema com geada, tá? Ó, quase levou minhas plantinhas, aí eu replantei elas aqui e agora elas estão enraizando. Mas no período noturno, voltando para a questão da rega, no período noturno também, né, não faça regas tão abundantes, a menos que você não tenha tempo de fazer regas assim mais frequentes. Eu tenho notado melhores resultados com relação à questão de podridão quando a gente faz uma rega mais superficial, seja durante o período da manhã, seja durante o período da tarde ou da noitezinha, e uma rega mais frequente do que uma rega mais abundante. Então, se você fizer regas mais frequentes, mais constante, a chance de você ter problemas com fungo, patologias de modo geral, acaba diminuindo. Porque aí você acaba controlando esse excesso de umidade, né? O material
ele molha, né? Mas ele não fica encharcado muito tempo. Dá tempo da planta se reidratar e, né, consequentemente, pouco tempo depois, né, acaba secando sem ter riscos de estar trazendo danos para as orquídeas. Então, as regas, elas devem ser mais frequentes e menos abundantes, diria assim, tá? O que é ser menos abundantes, como eu falei? Não regar demais, encharcar aquele vaso. Pode fazer de vez em quando? Pode, mas não é ideal fazer sempre, exatamente para não correr, né, no risco de estar causando problema de apodrecimento de raízes, né? O principal problema de fungos que matam as plantas vem dessa questão da combinação de água, calor e substrato ruim. Então tem que cuidar muito isso para você não ter problema. Eu sei que algumas coisas ficam às vezes meio repetidas no vídeo, mas é porque tem gente que tem essa dificuldade em estar compreendendo certas questões, que às vezes menos acaba sendo mais, né? Então fazer uma coisa mais frequente às vezes acaba propiciando. Por que eu falo isso? Porque é experiência, gente. Eu tenho anos de experiência com orquídea, errei, aprendi, observei. Então é importante, né, prestar atenção nessas dicas simples que vão estar ajudando vocês. Outra coisa, o pessoal tem dúvida de como regar a orquídea em tronquinho. Orquídea em tronquinho, gente, aí é diferente, né? Orquídea em tronquinho, meta água à vontade. Olha só, todas elas estão em tronquinhos, pode regar à vontade. O que eu faço geralmente? Eu rego elas uma vez, dou uma passada e dali alguns minutos eu repito essa rega quando eu tenho mais tempo, né? Que nem agora de noite vai ficar, então tá bem fresco aqui na minha região, então vai ficar mais úmido. Mas geralmente quando tá muito quente eu rego primeiro as de tronquinho, aí eu vou para as de vaso, aí eu volto de novo para as de tronquinho. Vocês podem ver que tenho muito seedling aqui. Esses seedlings são todos caseiros. Ó, tem seedling aqui em vasinhos. São tudo caseiro, gente, né? O que é caseiro? É tudo produzido aqui por mim. Então, olha só, né? Faço a rega, molho bem. E aí, depois de alguns minutos, eu repito de novo, né? Porque a madeira dá uma sugada. E aí a gente dá mais uma molhadinha para compensar a água que foi sugada pela madeira, né? Aí tá difícil aqui, gente, bastante bagunça, ainda não sobrou tempo de arrumar bem o meu orquidário. Na verdade, nunca sobra tempo de fazer algo completo. Mas é isso aí, gente. Rega não tem segredo, só que não pode nunca exagerar e nem, claro, deixar faltar, né? Quando falta também é um problema. Sempre regar as folhas, uma coisa muito importante. Tem gente que não rega as folhas das plantas. Tem que regar, tem que dar aquela lavada e lavar bem, dar aquela lavada boa, porque aí você também acaba diminuindo problemas com patologias, né? O que seriam essas patologias? Doenças de folhas, principalmente antracnose e cercosporiose, que são dois problemas bem comuns nas folhas de nossas orquídeas. Olha só, gente. Rega bem, sem medo de errar, as que estão em tronquinho. E aí, as que estão em vaso, eu já dou aquela controladona, só mais por cima, porque amanhã cedo eu vou estar regando de novo, né? Então, é super importante a gente saber dosar, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixa seu like, compartilha para mais alguém esse vídeo e até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!